Toda esmeralda carrega a beleza escondida. Assim são as vidas, legados e sonhos, pronto para serem lapidados. Eu sou Maiana Lira e este é o Lapidando Esmeraldas. Boa noite, minhas esmeraldas. Feliz ano novo. Estamos aqui com o nosso primeiro programa do ano, gravado para que vocês possam ver novas histórias, para que vocês possam viver transformações, lapidações e dizer para vocês que esse programa está de cara nova. Nós estamos hoje aqui com um novo ambiente, onde nós estamos trazendo essa cor esmeralda para trazer para vocês essas lapidações, essas joias maravilhosas que vocês são. E com certeza nós vamos trazer episódios que vai transformar a sua vida, vai mudar a tua história, porque nós vamos trazer pessoas que de fato estão trazendo histórias que vivem, histórias que fazem você sentir a verdadeira lapidação da vida. Então hoje nós não poderia ser diferente. Estamos também com uma joia aqui, que ela vai falar da lapidação dela. Uma mulher que tem uma história forte, uma mulher que tem uma história de relevância, uma mulher que tem uma importância também na parte política, uma mulher que também tem hoje, eu fiquei sabendo que ela também agora ela é avó, nossa, isso já é mãe 2 vezes, né? Então ela tem histórias aqui hoje para nos contar e com certeza vai ser algo que vai fazer você refletir sobre o que de fato você quer para a tua vida, o que de fato vai te paralisar, o que de fato vai te fazer avançar. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então vamos agradecer a presença da nossa convidada, Cissa, essa mulher maravilhosa que está aqui, que vai falar sobre a história dela, como é que ela está agindo no município, o que é que ela faz, e ela abraça causas muito importantes, que vai também fazer com que vocês entendam como é bom entender que tem pessoas que defendem a gente, que defendem e também apoiam situações que também são bem relevantes também para nós. Olá, Mai. Olha, estou muito orgulhosa de estar aqui. Eu vim de verde em tua homenagem. Ai, obrigada. Porque eu acompanho o seu programa, eu já comentei com você, eu curto as tuas postagens, teu conteúdo. E assim, nós mulheres, a gente precisa justamente disso. Um espaço como esse que tu proporciona, onde mulheres apoiam mulheres. Estou muito feliz de estar aqui com você. Com certeza, gente. Olha, ela tem... Eu com certeza quero mostrar para vocês que ela tem causas muito importantes para vocês mulheres, para vocês que estão nos assistindo. Ela tem situações que eu acredito assim, ela tem o testemunho dela. Temos. Né, que isso é mais forte, não é sobre você defender, você viver e mostrar que é possível você superar, é possível você ser uma pessoa que vai defender a causa, mas com propriedade. Porque quando alguém defende tua causa, porque alguém te contou, porque alguém relatou, você está dando voz. Isso também faz muito sentido. Mas quando você vive a história e você entende a importância de fazer essa defesa, com certeza isso vai ser muito maior. Me fala, Cissa, como você hoje, como vereadora, quais são as suas causas, o que você defende, o que essas mulheres têm que aprender com você? Mai, eu vou te contar uma coisa que aconteceu recentemente. Eu estava na Delegacia Especializada de Mulheres, na DPCAM, foi no final do ano, por volta de dezembro, dia 2, 3 de dezembro, e eu fui fazer uma visita na DPCAM, fazer uma visita para a doutora Ruth, que é a delegada especializada em mulheres, e na hora que eu estou indo embora, para um Uber, um carro, no bolsão assim de estacionamento, e uma moça, né, abre o vidro assim, e eu vi que ela estava muito transtornada. Muito transtornada. Nisso, o rapaz do Uber, né, ele desce e me chama, moça, você saiu daqui da delegacia? Sim, saí. Pois não, ele nem me conhecia. Eu disse, pois não. Ele falou assim, cochichou no meu ouvido, ela está querendo tirar a própria vida. Forte. Gente, meu mundo parou, aquela correria de dezembro, aquele trânsito na Avenida Marginal, tudo aquilo foi como se naquele momento o mundo parasse e houve um silêncio. Tudo parou. E eu pensei, eu preciso salvar essa mulher. Eu não conheço essa mulher, eu não sei quem ela é, eu não sei a história dela, mas eu preciso salvar. Ele falou para mim, ela tem dentro da bolsa dela um vidro, um frasco, que contém, né, um ingrediente lá, que ela está pronta e diz que vai usar, e não quer me contar o motivo, mas diz que vai tirar a própria vida.
Me ajuda, moça, tira ela do meu carro, me ajuda, eu não sei o que fazer. Eu falei, primeiro você trouxe ela no lugar certo, porque aqui dentro da delegacia vai ter, né, por exemplo, vai ter um psicólogo, vai ter uma delegada, vai ter pessoas aptas a fazer um encaminhamento. Mas poderia ter também levado a um pronto-socorro, alguma coisa assim. Eu pego a moça, né, assim, abraço ela como se fosse uma filha para mim, né, e encaminho ela para dentro da delegacia, sento ela. Nesse inteirinho, a minha assessora, a Marta, estava comigo, e a Marta já viu tudo ali e foi correndo avisar a doutora Ruth, que é a delegada. Eu sei que naquele momento nós nos mobilizamos e fomos desarmando ela, fomos puxando, chegou o Ítalo, que é o psicólogo, sentou com ela, conversou, eu saio de cena nesse momento, o psicólogo assume e a menina está ótima. Ela realmente tinha tido um problema sério, ela tinha sofrido uma agressão física e ela estava com... a causa da agressão eu não sei porque não, é sigiloso, eu não vou poder, né? Mas ela sofreu uma agressão física e ela não via mais sentido nenhum de voltar, né, para a sua vida, não tinha como voltar para casa, o marido tinha expulsado ela de casa e naquele momento ela estava assim, desiludida. Então, essas questões que acontecem com a gente, esses momentos que a gente é colocado à prova e que você vê que uma mulher pode sim dar a mão para outra e puxar aquela mulher, tirar ela de uma condição, né, assim, onde ela estava vulnerável. Ela, naquele momento ela poderia fazer a maior, né, desgraçar sua própria vida, se é que se pode dizer assim, né, Mai? É verdade. E então, assim, eu atuo como procuradora especial da mulher, sou vereadora em Balneário Camboriú, mas já venho de uma longa caminhada defendendo mulheres que são vítimas de violência, e a violência não é só a agressão física, não é só o momento em que aquele choque, aquele safanão, ou aquela agressão, aquele sufocamento, não, isso não é só isso a violência. Eu acho que a pior violência, ela é a psicológica. Exatamente. Para mim, ela é a pior que existe, porque para quando você chega na parte da agressão física, você já passou por traumas tão grandes que a dor física ela é muito menor do que aquela que você sente psicologicamente. E não deixa uma marca física, então as pessoas não sabem o que você está passando. Não deixa, né? Não deixa. Eu tive o caso também de uma outra testemunha que eu vou dar aqui, nós estávamos fazendo uma live, né, sobre a leitura de um livro chamado Mulheres que Correm com Lobos, que é de uma psicanalista, muito né? Bom, muito bom. E ela faz uma análise justamente desse comportamento masculino diante, sim, muitas vezes a mulher, que o homem tem essa questão ou do domínio, de ser proprietário da mulher, de agir de uma forma um pouco mais incisiva. E assim, ó, tem uma parte do livro que fala do Barba Azul, que ele é um príncipe, mas depois ele se revela. Vou deixar isso para um outro dia. Mas estamos na live lá, eu e uma psicóloga, amiga nossa, e mais uma terapeuta, trocando ideias e falando sobre aquele capítulo do Barba Azul, do livro e coisa. Nisso entra na live uma moça e conta pra mim assim, ó, que todos os dias de manhã, quando ela saía para trabalhar, ela estava se arrumando no quarto, né, aquela coisa que tu dá aquele último olhar, né, como é que tá a minha roupa, eu tô legal, né, normal, você vai... Mesmo que você vai, né, não importa o seu trabalho, né, você vai se alinhar. Diz que da cama, o bonito falava assim para ela, se arruma não, você é meramente uma faxineira, ele dizia para ela. Você não precisa se arrumar, tu vai trabalhar no pesado, no perrengue, não precisa se arrumar, você é meramente uma faxineira. E aí, ela contando isso na live, e eu já comecei a quase ali a chorar, porque assim... Vamos e venhamos nós, mulheres, né, e nós todos, seres humanos, né, o que é que tem a ver a profissão de uma pessoa com a forma como ela gostaria de estar aparentando? Se ela quer ser loira, morena, se ela quer pintar o cabelo, se ela vai colocar um detalhezinho, uma maquiagem a mais, ou um acessório, enfim, o que tem a ver a profissão daquela mulher? Outra questão, ela até chegar no serviço, se ela quiser estar com uma roupa um pouco mais arrumada, chega lá, ela vai botar uma roupa mais tranquila para trabalhar, tá tudo certo. Verdade. E ela contou que todos os dias ele fazia isso. Aí, na hora, nós tínhamos que agir, porque estávamos naquela live. Aí falamos para ela, né?
Para depois a gente conversar fora né? Falamos primeiro que provavelmente ele estava fazendo com ela a violência psicológica que a Mai comenta, que é uma violência recorrente e da qual muitas vezes a mulher não se dá conta. É porque é o seguinte, o que eu vejo é isso aqui, as pessoas, as mulheres, o que acontece com as mulheres? Elas encontram um príncipe, que ele é assim, todo narcisista, ele é um príncipe primeiro, aí ele sai do cavalo branco dele e se transforma naquele homem que de fato ele é. Qual é aquele homem? O opressor, o cara que vai achar que você é a mulher mais amada do mundo, mas ele vai começar a te colocar dentro do cárcere privado dele. Ele vai te afastar dos amigos. Não, você não vai ter mais ninguém. Família, amigo, você vai começar a se vestir de forma diferente. Você não usa mais maquiagem, você não arruma mais o cabelo, a cor do teu cabelo não é mais bonito. Você passa a ser um ser humano que você não era, porque para ele você tem que ser aquela pessoa, porque ele precisa desconstruir você para que ele possa se sobressair. Exato. Ele não consegue. O que eu acredito do narcisista, ele é o que ele precisa diminuir para que ele possa se sentir grande, porque geralmente aquela mulher que ele ataca, ele sabe o poder que ele tem sobre ela, porque ele sabe quem são as vítimas dele, ele sabe, eles têm um faro de entender, ele sabe quais são as mulheres que ele tem como ter domínio delas ou aquelas que não vão ter domínio. Porque ele, em primeiro lugar, um homem quando ele vai numa mulher que diz assim, é porque a sociedade, assim, é questão de mulher empoderada, né? Exato. Eu acho assim, exatamente. Empoderamento foi colocado de uma forma muito... Clichê, talvez? É clichê, eu acho. Tipo assim, mulher empoderada, gente, é aquela mulher que tem um bom casamento, é uma mulher que sabe o limite de um e de outro, sabe ser mãe, sabe ser filha, sabe ser esposa. Isso é uma mulher empoderada. A mulher empoderada é uma mulher que é melhor do que os outros, não. Que isso pra mim não é empoderamento. Mai, excelente Entendeu? Sua fala. E a mulher empoderada é aquela que, inclusive, na família, consegue compartilhar as tarefas diárias. Que saber que o marido também tem que cuidar das crianças, buscar em escola, cozinhar, porque não, amiga, lavar louça. Mas a maioria das mulheres que falam empoderamento de uma parte são mulheres que não estão curadas daquilo dos traumas delas. Então o que ela fala? O empoderamento vem, eu consegui superar, eu consegui vencer na vida, eu consegui. Mas se você for lá atrás, você dizer, mas o que significa empoderamento para você? O que é vencer, né? Na vida também. Na vida. Então, tipo assim, eu acredito muito que nós mulheres temos que nos olhar mais. Isso. Mas é uma para as outras. Não é você olhar porque aquela mulher ela tá usando um decote, você tá criticando o decote. Se ela tem o cabelo loiro, você critica o seu cabelo loiro. Não é isso. Entendeu? E muitas vezes as mulheres estão num relacionamento abusivo porque ela não consegue encontrar alguém que vai olhar para ela e vai dizer assim, eu tô te ouvindo. Porque não é fácil, gente, não vamos ser romântica. Quem vive no relacionamento abusivo não é fácil. Você não é uma doença, você está doente, você vai ter que se curar. Não é fácil. Só que se a gente não encontrar pessoas que a gente não consiga, pelo menos em algum momento, nos parar, sabe o que vai nos parar? É a morte. É a morte. É a morte, não tem chance, não tem outra saída. Tivemos 48 casos de mortes, né? A gente chama de feminicídio quando é morte de mulher por assassinato, né? E a mulher é morta simplesmente por ser mulher. 48 casos em 2025. E já agora, no começo do ano, até o dia 12, já tinham sido 4 mortes por feminicídio em Santa Catarina. Então, assim, meu Deus, só falam sobre violência ou falam muito sobre isso. Falamos porque nós precisamos que a cultura das pessoas mude, que a gente consiga que as pessoas percebam que a violência não é só o feminicídio, que esse é o caminho final. É o final. Mas que existe toda uma etapa, né, muitas vezes, que é cumprida antes disso. Então, que é essa violência psicológica, violência patrimonial, né? Demais. Aquela questão de repente, um homem que também vai usar o seu recurso financeiro para dominar, fazer a dominância. Enfim, tem a violência também, a gente chama das redes sociais, né? Tem o assédio, tem o stalker, que é aquela pessoa que fica te procurando, te stalkeando, te ameaçando, você se sente ameaçada, você sabe que a presença daquela pessoa te constrange. Aquele ex-namorado que você não pode ir fazer nada, né? Ir para uma academia, como já aconteceu, tá? Já aconteceu, a moça da academia, voltar da academia e né, ele está realmente aguardando na saída da academia. Então, assim, são esses sinais que a gente precisa falar.
E hoje, lógico, nós estamos aqui, nós estamos no mês de janeiro. Janeiro é um mês que a gente considera o janeiro branco, que a gente fala da saúde mental, né? E nós temos que falar que também a vítima de violência, ela se chegou nesse estado de ser vítima de violência, é porque provavelmente ela também tem as suas carências, seus traumas, carrega uma série de crenças, né? E precisa se olhar para isso através também, né, de terapia, de psicologia. Eu acredito que, eu lembro que eu tinha uma conversa com as minhas amigas quando eu era mais nova, a gente dizia assim, fulana tem um dedo podre. Ah, namorada. Só namora com gente errada que faz ela sofrer. Eu lembro disso. Hoje eu entendo que o dedo podre que a gente dava a nomenclatura é a falta de você se curar para você entrar em um novo relacionamento. Exato. Porque você leva para outro relacionamento traumas que não é daquele relacionamento. É verdade. E aí o que acontece? Quando você tem uma característica que você já tem um narcisista, você vai buscar um novo narcisista, porque você não curou daquele. Exato. Então você procura um novo. E esse novo já é a mesma característica que você busca naquele outro. Que você tinha ali, que você adoeceu, você saiu dele e você continua doente. Exato. Então, se você não procura ajuda para você se curar, para que você entre no relacionamento, o que eu não quero daquele relacionamento? Eu não aceito mais grito, eu não aceito mais um aperto na minha mão, eu não aceito mais que mande trocar de roupa, eu não aceito mais que mande eu trocar um modelo de cabelo, que não me elogie, que não incita a me sentir desejada, uma mulher amada, uma mulher especial, porque nós somos isso para Deus. Exato. As meninas dos olhos de Deus são mulheres que Deus olha pra gente com tanto amor, que ele não permite, uma coisa que eu falo, mas eu até fiz uma live falando disso, o que Deus fala sobre o agressor e o opressor, ele fala que essa oração não é escutada por ele. Olha aí. Você tem noção tanto que isso? Mulheres aprendam. Não. Deus, ele também abomina homens opressores e agressores. Ele não concorda. Se você está casada com um homem, ou você está num relacionamento porque você acha que Deus não está no teu relacionamento, que Deus não vai aceitar você separar, isso é mentira. Você está dando desculpa para você ser próximo índice do feminicídio, porque ele vai te matar. Não tem chance, ele não consegue, ele está doente, ele vai te adoecer e você vai morrer, porque ele não tem opção. E você vai ser dessa forma. Então a gente tem que ser claro e transparente uma com as outras e dizer, você precisa se curar e busque ajuda, porque uma mulher como você que já abraçou essa causa e leva, isso aqui você está tendo dentro da parte política. Está na parte política, tem na parte pessoal, tem na parte administrativa. Todo lugar tem alguém que vai te dar a mão. Exato. Você tem que buscar, porque você vai ser parte, mais uma vez, daquele índice que, infelizmente, não tem volta. Exato. E a família perde, e filhos ficam sem mãe, mães ficam sem filhos, e assim a vida vai. Por isso, Mai, que a gente está lá na Procuradoria Especial da Mulher, dentro da Câmara de Vereadores, para poder, muitas vezes, orientar. É um espaço, né, onde a pessoa possa ir conversar, da gente passar orientações, a gente consegue fazer o acolhimento, a gente faz os encaminhamentos para tal rede, que a gente chama que é uma rede que dá suporte, é uma rede que dá apoio. Então, vai ser, por exemplo, no caso jurídico, a pessoa não tem uma condição de, às vezes, sair de uma relação porque não tem um advogado, mas dependendo da situação dessa pessoa, ela tem acesso à Defensoria Pública, por exemplo. Ela pode sim ter condições de, através da Defensoria Pública, fazer o seu processo de divórcio. São desculpas que dão mesmo, infelizmente, as desculpas. Eu estou falando isso porque nós temos um instituto que nós cuidamos de mães de crianças autistas. Sim, né? Aliás, parabéns pelo teu trabalho, Mai. Eu sou apaixonada, mães, meu coração. Quem mandou um abraço para você é a minha irmã, que é mãe atípica, a Larissa. A Larissa. Eu tive que mandar para ela um presente, viu? O colarzinho da mãe de Esmeralda, por favor. Isso, mande, porque a Larissa, minha irmã, ela é também fã sua, e ela disse, olha, mande um abraço dela e da Letícia. A Letícia é minha sobrinha, né, que ela é até nível 3, mas ela é uma menina maravilhosa, assim, no sentido de ser muito afetiva, muito carinhosa, uma menina que tu vai amar, com certeza. Gente, eu faço, me apresente que eu sou aquela, hein? Deixa eu te falar, então vamos lá, gente, o que eu quero chegar aqui com a questão de uma coisa que eu não sabia, eu vou até te passar esses dados. Quando a gente começou a falar com as mães Esmeralda, a gente tinha uma intenção, falar das mães de crianças atípicas, né, que de fato precisavam ser acolhidas, que precisavam ser abraçadas, precisavam ser amadas, entender, porque quando eu olho para a mãe Esmeralda, eu falo assim, Deus, ele nos dá, quando ele nos dá na nossa vida, ele dá anjos de guarda para nossos filhos. Exato. Eu acredito que as mães de crianças atípicas, elas já são os anjos de guarda. Elas já são os anjos de guarda. Então, quando acontece isso, o que eu vejo? Eu comecei a entender que existe um índice muito alto de feminicídio na parte das mães de crianças autistas. Existe. E assim, olha, eu tive uma pesquisa que antes de eu estar viajando para Portugal, foi quando eu descobri esse índice altíssimo,
Gente, 17% das mães de crianças autistas foram assassinadas. Exatamente. Tá? Era por quê? Por causa que o pai não aceitava que a criança era autista, e dizia que ela era uma criança mal criada, que era muita criança mimada, e achava que a mãe estava protegendo demais. E o que acontecia? Ela se metia na frente para não apanhar, a criança não apanhar, e muitos deles, teve 3 casos, inclusive, bem forte no Nordeste, que a mãe, para se defender a criança, a agressão foi tão forte que ela morreu. Então eu falei assim, gente, isso é muito sério. Então aí eu comecei a ver que tinha um outro lado da moeda que eu não conhecia. Exato. Que é justamente nesse lugar, gente, mães, vocês Esmeralda que estão me ouvindo, não se permitam viver nesse cárcere privado, nesse relacionamento onde seu filho ele não vai conseguir avançar, você vai continuar vivendo nesse momento de prisão, e você vai ser pior, porque seu filho não vai conseguir ter esse anjo de guarda que é você, essa mulher tão especial, eu digo para vocês que vocês são uma super maravilha, são super mulheres, porque realmente para passar pelos desafios que você passa, que não é fácil, e as pessoas têm mania de romantizar aquilo que não existe, não é romântico, é desafiador, e vocês, ao invés de criticar, vamos começar a ajudar mais, olhem mais por essas mulheres, olhem para elas precisam ser acolhidas. Hoje eu estou falando para vocês que nós temos acolhido mais de 100 mães, mas eu tenho certeza que são milhares, milhões de pessoas que precisam de vocês. E nesse momento é o que eu falo, como você como poder político, mais do que nunca, tem mãe lá que você viu, que é Esmeralda, mande pra gente. Isso. Eu quero abraçar, eu quero cuidar, eu quero falar para elas o tanto que elas são importantes pra gente, que elas precisam ser cuidadas também. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sei que a Larissa, por exemplo, a minha irmã, ela ainda tem o apoio do marido, mas a maior parte das mães, ela é abandonada no relacionamento, ou ela sofre a violência, que a Mai comenta, sofre violência e perseguição, às vezes, da família, por uma questão de ter, né, de ser uma mãe atípica, de ter uma criança com TEA. Então, a gente precisa lutar por essas mães, nos unir para que elas tenham a devida proteção jurídica, são leis que a gente tem que colocar em prática, são toda essa rede de atendimento, rede de proteção, rede de apoio, uma rede de apoio, cuidar de quem cuida, como a gente chama, né? E cuidar dessa saúde mental dessas mães, que é tão importante. É verdade. Então, assim, hoje, mas assim, estamos falando de várias situações aqui importantes, que ela é uma causa muito importante como política, mas ela também tem um lado muito bom, que é a parte cultural que você também defende, que eu acho muito legal. Fala um pouco disso pra gente, para ela também entender o tanto que é importante que você também faz isso. Isso. Então, Mai, assim, ó, a gente adotou a cultura também como vamos dizer assim, uma importante forma de transformar a sociedade. Eu vou dar um exemplo bem simples. Né? Você está, por exemplo, um projeto que leva para as crianças o teatro, a música, a dança. Né? Uma criança, muitas vezes, que crescida em vulnerabilidade, numa região mais vulnerável da cidade, ela já não tem acesso a muitas questões, né? Uma família mais humilde, com poucas condições, às vezes os pais numa situação difícil. O que pode acontecer com essa criança? Ela vai de manhã na escola, chega à tarde, o que ela vai fazer, né? Se ela não tiver um contraturno, se ela não tiver acesso a um projeto de cultura, né, que coloque ela numa perspectiva de vida melhor, ela pode ser cooptada rapidamente, né, pelo crime, pela drogadição, ela pode cair numa situação ruim. Então, a cultura, ela é uma forma de transformar, é um agente transformador da sociedade. Mais uma vez, você passa a ter um acolhimento. Exatamente. Porque você tira e dá uma oportunidade de elas estarem acolhidas, tendo uma nova profissão. Sonhando, né? Voltando a sonhar, que são as mais difíceis. Hoje em dia, os sonhos já foram roubados, porque para elas já não tem mais o que fazer. Exato, são pessoas, né, que às vezes têm uma condição de vida ali, moram numa condição difícil. Então, assim, a cultura, ela entra como uma forma de dar um impulsionamento para o bem-estar, para a saúde mental, para essa pessoa, né, essa jovem, essa criança ser encaminhada para uma nova profissão, como você coloca, a gente chama de economia criativa, né? O Brasil agora, né, ganhou o Globo de Ouro pela segunda vez, o segundo ano, né, o ano consecutivo, e até eu estava lendo sobre isso, a cadeia produtiva do audiovisual, que são programas de televisão, filmes e todas essas minisséries e tudo que é produzido no Brasil, gera mais emprego até do que a indústria têxtil, por exemplo, no Brasil. Então, assim, ó, nós temos sim... porque o pessoal está usando muito a parte de digital, televisão, internet. Isso. Né? Então, isso é uma forma de eles também ter uma nova renda, uma forma também de se comunicarem, que muitos deles não conseguem verbalizar
e ele se comunica muito bom na internet. A internet é a melhor forma de ele falar com as pessoas do que ele entre nós duas. Exato. Tá tendo muito isso também. Exatamente. Aí você vê que toda essa cadeia produtiva do meio digital, da televisão, desses programas, dos podcasts, Tá demais. tudo isso está gerando muito emprego. Verdade. Então a gente sabe que né, quando fala em cultura, a gente fala também dessa cadeia produtiva, do audiovisual, né, da música, como eu falei, do teatro, da literatura. Recentemente nós aprovamos uma lei, né, foi proposta nossa, de que dentro da Biblioteca Municipal de Balneário Camboriú, nós temos uma biblioteca muito boa, por sinal, convido você que não conhece ainda, vá conhecer, leve as crianças, é uma graça, tem um espaço infantil com temático, é muito legal. E a gente está com agora uma prateleira, digamos assim, é toda uma área para literatura local, ou seja, os escritores de livros locais aqui da cidade têm um lugar lá para sempre. Gente, isso é um incentivo muito grande para a cultura local. Exatamente. É muito grande. As pessoas podem mostrar, revelar pessoas aí, artista que está aí escondido e tem a oportunidade de mostrar o trabalho dele para o mundo. E temos, inclusive, 3 best-sellers, tá? Que são livros campeões de vendas, que estão ali e são pessoas de Balneário. Então, Balneário Camboriú e nossa região toda tem muita cultura. Isso é muito legal, gente. Parabéns. Obrigada Parabéns, mesmo. porque isso você mostra que você é preocupada com o desenvolvimento da tua cidade. Exato. Porque não é só sobre ser um político, é sobre agir como um político, de fato, na ação de prática, não naquilo de título. Exato. Porque ser título é diferente de ter prática. Exato. Eu falo que, geralmente, assim, quando alguém falava para mim de política, eu trabalho com política há mais de 14 anos. Eu tenho um produto, que eu sou CEO de um grupo, que esse grupo a gente trabalha com a moeda local. Sim. Que desenvolve o comércio, aumenta a quantidade de emprego. Excelente. Então, isso aí a gente já faz há mais de uma década. É. Então, uma coisa que eu falava, o pessoal falava, Maiana, política, eu não gosto de política. Eu falei, gente, o mundo é o política. É política o mundo. Agora você tem que escolher se você quer ser ou estar. Exato. Que tem a diferença. Exato. Então você hoje me mostra que você você é a praticante, aquela que leva ao acolhimento. É esse político que a gente gosta de sentir, de estar perto. Sim. Porque esse político a gente quer que fique lá. É aquele político que se preocupa conosco como cidadão. O que eu estou fazendo para desenvolver, para melhorar o meu município? É isso que nós precisamos. É isso que eu vou te parabenizar, porque você é uma mulher visionária. Obrigada. Para mim, isso aqui tem que ter várias cadeiras com mulheres como você. É isso aí. Porque para mim isso acolhe muito. Acolhe não só a parte de, como você acabou de falar, da parte de segurança, mas é uma parte também cultural que desenvolve também o teu município com os munícipes, que é raro. E para você ver, Mai, vamos dar o exemplo da cultura como, além de ser uma forma de entretenimento, mas ela também gera renda. Sim. Quantas mulheres têm o artesanato como um complemento de renda? Né, que faz o seu crochê, seu tricô, agora está em alta. Todas essas... Como é que faz hoje para a gente, uma mulher que quiser se inscrever, para participar desse acolhimento? O que nós conseguimos? Temos cursos aqui em Balneário Camboriú, temos ali no bairro da Barra, por exemplo, a Casa de Arte e Artesanato. Eu cheguei a ver já. Maravilhoso, inclusive tem cerâmica, que é muito legal, tem vários tipos de curso lá, e a gente está vendo que cada vez mais vai ampliando. Agora, em 2026, certamente vai ter novidades. Eu ainda não vou trazer, vou deixar para uma segunda visita. Já quero que venha logo essa visita aí, porque já a novidade é boa, já estou gostando. Agora, gente, olha só, mães atípicas, olha, vamos pensar que nós vamos levar vocês para poder fazer esses cursos, para vocês terem uma renda, para que a gente possa ajudar vocês ainda mais, porque nós também temos isso em outro estado. Nós temos pessoas que fazem, nós temos a parte cultural que aprende a fazer crochê, a fazer pintura, a fazer a maquiagem, a cabelo, porque esses tipos de cursos ajudam ela a ter uma nova renda enquanto a criança está fazendo terapia. E isso se chama economia criativa, que é essas questões, né? Aquela unha gel maravilhosa, aquele cabelo, né? Aquela que... Hoje assim que eu vim do trabalho, eu estava no Hospital Ruth Cardoso fazendo uma visita lá para verificar algumas questões, né? E então eu vim assim de trabalho, mas eu também arrumo meu cabelo quando vou no salão. Eu sei que aquela pessoa que me deixa bonita, que me deixa com o cabelo bem bonitinho naquele dia, ela também
tem sua renda, né? É uma forma dela também estar ganhando o seu ganha-pão. Assim a economia circula e todo mundo fica feliz, Mai. Todo mundo fica bem. Entende? E sai da parte da extrema pobreza e passa a ser uma classe média, né? Exato. Isso é muito bom. O empreendedorismo feminino, essa mãe atípica que consegue ter uma profissão. Às vezes ela gosta, né, de atuar com alguma coisa mais manufatura. A gente vê as roupas em crochê que estão crescendo demais. Demais, né? Tá? Roupas. Tá em evidência 2026. Acessório, o macramê. O macramê também é muito feito. Agora está um valor muito agregado. A gente vê, enfim, todas essas. Eu tenho visto até agora, tem amigos nossos que produzem e vendem para o Brasil e até para o exterior peças em cerâmica, em vidro, feitas e é artesanal. E essa minha folha, posso mostrar? Lógico. Ela não é uma esmeralda, mas ela é, porque é uma folha de verdade, tá? Que legal, cara. É uma folha desidratada e depois ela recebeu uma resina. É um artesanato da economia criativa, entendeu? Que eu trouxe para vocês verem. É bom que ela aqui no teu programa. Que ela já vive. É isso. É muito legal, gente. Que é isso que a gente incentiva. Eu acho muito legal que assim, você é bem ativa. Você é ativa mesmo. E eu divulgo o trabalho das mulheres artesãs aqui. Isso é muito legal. Olha, foi muito bom te ter aqui. Olha. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você estava trabalhando na sua correria e veio para cá para ajudar essas mulheres que estão aí assistindo a gente a entender que você defende, que você dá a oportunidade de a pessoa poder ter uma nova chance de se refazer na sua vida. Uma vereadora que é bem ativa e que ela é muito... Uma coisa que ela mostra para mim a todo momento, ela é uma mulher preocupada com os munícipes, desenvolver realmente a cidade e trazer o acolhimento que de fato pouquíssimos políticos fazem. E isso é parabéns, que isso é atípico. Isso é atípico, é raro, né? Mas acontece. É verdade. Você está aqui mostrando que acontece. Então, assim, eu só tenho que agradecer, dizer para você que a porta está aberta. Muito obrigada. Quero conhecer mais. Eu quero que você traga novidades pra gente. Vou eu quero trazer que todas novidades. elas estejam sempre olhando. Novos cursos. Assistindo novos cursos, saber qual é a oportunidade, como ela faz para se cadastrar, para que ela possa fazer parte desse acolhimento. E dizer para você que aqui você vai sempre ter voz. Muito obrigada. O dia que você precisar, Maia, eu não quero falar disso, eu preciso levantar uma causa. Eu tenho certeza absoluta que eu vou estar sempre disponível para você, porque eu acredito muito que mulheres como a gente, que tem voz, elas dão voz a tem mulheres que não conseguem ainda. E dessa forma a gente consegue levar essa voz para quem precisa ouvir, para acolher essas causas. E eu acredito muito nisso, que Deus ele não une pessoas, ele une um propósito. Amém. Por isso que nós estamos aqui. Amém. Olha, adorei estar aqui contigo. Tu é maravilhosa, ainda mais maravilhosa pessoalmente. Obrigada. Né? Já vinha contemplando o teu trabalho ali, né, pelas redes sociais, e dizer assim que realmente eu vejo em ti também esse carinho e esse amor pelo ser humano, né? Porque a mulher atípica, a mãe atípica, aquela mãe que se esforça tanto para desenvolver, né, os seus filhos, muitas vezes ela se esquece de si mesma. E aí vem você com essa luz, né, com todo esse teu amor, trazer pessoas para mostrar que há caminhos e há saídas. Eu fico à disposição quando você me chamar. Obrigada, obrigada. Olha, gente, hoje, como sempre, lapidando Esmeralda, é isso aí. Dizer para vocês que é possível ter pessoas que vão te ajudar, que vão te acolher. Te dizer também que nós vamos estar sempre aqui levando para você vozes que trazem transformação de vida, vozes que viveram, que estão transformando, vozes que precisam sair de dentro do coração, onde o coração dela já habita o Espírito Santo, porque não tem como você fazer algo pelo próximo, se não for o Deus que nos servimos, que Ele está ali habitado e está fazendo com que a gente transforme e reconheça que a nossa identidade de filha é essa, de servir ao próximo sem saber quem, mas com todo o amor que Deus tem, porque Ele não vê com o rosto, Ele vê coração. E que Deus continue iluminando a sua vida, continue lapidando a tua vida e que no próximo programa você possa estar ainda mais acolhida. E que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Toda esmeralda carrega beleza escondida. Assim são as vidas, legados e sonhos, pronto para serem lapidados. Que você saia daqui mais lapidado para brilhar no propósito que Deus colocou em você. Até o próximo encontro.